Vamos fazer a construção do molde de uma pantacor no canal. Tem esse vídeo com as instruções básicas e também tem um vídeo ensinando a tirar as medidas, tá? Já estou com as minhas medidas anotadas aqui. E aí o meu molde é G. E vamos lá, sem enrolação, com a construção. Vamos começar pela frente. Vou marcar aqui 1/4 da medida da cintura, mais 3, porque eu vou fazer 2 preguinhas na frente. 2 preguinhas de 3 centímetros. Agora vamos marcar aqui a altura do quadril. No meu caso é 20. Agora vamos anotar aqui na sequência a altura do gancho. A altura do gancho você aprende também lá no segundo vídeo que eu indiquei. No meu caso deu 32, porque eu aumentei mais 3 centímetros, porque eu quero que o gancho fique folgadinho e ainda tenha costura. Tô fazendo aqui, tô riscando a altura aqui, sempre esquadrando a partir do traço inicial. Tô marcando aqui 1/4 da medida do quadril. E aqui eu vou marcar a medida total da linha do gancho, que é o meu quadril mais 5,2. Eu dividi o quadril por 20 para chegar a essa medida de 5,2. 5,2 mais 27 dá os 32,2. Anoto aqui. E vou fazer a ligação aqui. Descendo aqui, depois eu uso a mesma régua para fazer a entrada do gancho, que é um pouco menos curvada. Só que agora, ó, tô acertando aqui, tá? Porque a gente desce reto aqui, não tem curva. Por isso que é importante ter borracha. Não sei porquê, da onde que eu tirei fazer essa curva aqui. A menos que fosse uma calça de grávida, né? Marco a metade da linha do gancho e vou descer com essa linha até a barra. Essa linha central é a linha do vinco da calça, é a linha do fio. É importante que você trace essa linha. Já vou marcar aqui o comprimento total da pantacor, 84, já com a costura para a barra. Esquadrando aqui, marcando a altura, o comprimento total da peça, desço, prolongo essa linha central até a barra. Fazendo um pequeno acerto aqui. Pronto. Agora, nós vamos fazer aqui a medida da barra, 10 para cada lado. Isso tudo para o tamanho G, tá? Agora eu vou descer aqui, vou entrar 1 centímetro. E vou ligar esse 1 centímetro com a linha do quadril suavemente. Por quê? Porque o corpo tem curvas, né? Então, embora eu tenha tirado a medida corretamente, a gente sempre entra para que tenha um ajuste perfeito. Aí eu desci 5 centímetros aqui na linha do gancho e tô ligando lá com a barra. Aqui, se eu estivesse fazendo uma calça reta, eu entraria aqui com essa curva, faria uma curvatura aqui. Mas como eu tô fazendo uma pantacor, que é pantalona, né? É uma pantalona curta, pantacor. Se eu fosse fazer a calça reta, eu entraria aqui, ó. Viria com essa régua curva e desceria até a barra. Mas eu não vou fazer isso
porque eu não tô fazendo uma calça reta, tá? Eu mediria aqui a altura do joelho, tudo certinho, faria os ajustes e riscaria, mas eu tô fazendo uma pantacor, então não vou fazer isso agora. Nos vídeos que eu indiquei, tem essa construção com a linha do joelho. Desci 1 centímetro aqui, 1,5 centímetros, faço a ligação aqui na cintura, né? Que é o encaixe no corpo, né? Agora eu marco aqui 1,5 centímetros para cada lado para construir a pence. No caso, eu vou fazer uma preguinha, tá? Mas eu vou deixar a pence anotada aqui mesmo assim. Se você não quiser fazer a preguinha, você fecha a pence da calça. Agora, tô fazendo aqui o aumento na construção já da pantalona. Jogo 9 centímetros para cada lado aqui. Venho a partir desses 5 centímetros que eu desci e ligo lá embaixo no ponto acrescentado. De vez em quando dá umas enroscadas aqui assim, mas me perdoem, viu? Vou aproveitando, né? Desejar um ótimo 2022, um ótimo e abençoado 2022 para vocês e agradecer aos 3.000 inscritos no canal. Muito obrigada, continuem comigo em 2022, tá bom? Aqui eu subi 2 centímetros e fiz aquele acerto para que não fique aquele bico na calça, né? Eu vou dando uma acertadinha aqui, uma entrada de 0,5 centímetro aqui. E agora eu vou desenhar o cos. O meu cos vai ter 4,5 centímetros, tá? Então eu desço 4,5 centímetros aqui e já desci ali na lateral e vou fazer a ligação dos pontos agora. Se você é nova por aqui, se inscreva no canal, curta também, comente o que você achou a respeito do vídeo. Certinho? Já vou anotar aqui que é o cos frontal. Precisa anotar, senão depois a gente faz aquela confusão. Depois a gente vai fechar essa pence aqui. E aqui eu vou desenhar a peça, a braguilha do zíper, tá? Já vou descer aqui mesmo a mão. Perdão, tem 5 centímetros aqui. Tô retirando aqui o cos. Fazer o desenho das peças no próprio molde facilita muito. A gente ganha tempo e ganha precisão também na construção da roupa. Aqui vou marcar que é a braguilha. E agora eu vou fazer o desenho do bolso, ó. Entrei 3 centímetros aqui. Vou descer, não vou descer assim arredondado, tá? Vou fazer um traço reto aqui mesmo, até a linha do quadril. E aqui eu não vou cortar, eu vou dobrar. Depois vocês vão entender por que eu não corto, tá? Vou aproveitar, vou fechar aqui o cos e vou arredondar aqui. Vai ficar bem certinho aqui embaixo. Pronto. Agora nós vamos para a parte das costas. Tô marcando aqui o comprimento total, que é 84, como eu já disse, né? Vou marcar aqui 1/4 da medida da cintura, só que aqui tem um segredinho, ó. Você marca 27 lá,
Daí você recua de 3 a 4 centímetros aqui. Você vai recuar essa parte central. Eu vou explicar aqui por que você precisa recuar. Porque, olha, aqui está o nosso corpo, né? Na lateral. Quando eu risco a parte da frente, eu desço retinho aqui. E nas costas eu tenho essa curvatura do bumbum. No centro tem essa curva. Então eu projeto para dentro o molde para que tenha encaixe no corpo. Então vamos aqui continuando. Agora eu transfiro aqueles 4 centímetros de lá para cá, para a cintura lateral. Aqui. Tem modelista que recua 4 lá e sai 3 aqui. Então eu vou deixar 4 e 4 mesmo, porque por conta da costura. Tô colocando aqui novamente as alturas do quadril, do gancho, sendo que o gancho das costas é maior. Então, ó, a linha do gancho aqui vai ser o meu quadril mais o dobro do gancho da frente. Então, é o meu quadril mais 10,4. Como eu anotei aí, você dobra o valor do gancho frontal. O gancho frontal era 5,2, o traseiro é 10,4. Agora eu tô fazendo a ligação aqui da cintura com o quadril, só que isso não pode ficar, vai ficar esse bico aqui, ó, a gente arredonda. Dá até para deixar um pouquinho mais redondinho, mas isso fica para a próxima aula. Agora desço reto aqui e faço a ligação lá com o ponto do gancho, na marcação do gancho. Já coloquei ali 10 para cada lado. Vou fazer a ligação aqui. Repara que aqui eu não desci 5 centímetros, tá? Mas na hora que eu fizer o aumento lateral lá, eu vou descer os 5 centímetros para fazer a ligação. Para não ficar parecendo uma calça de palhaço. Subi 4 centímetros aqui. Faço a ligação. Eu esquadro nessa linha mesmo, assim, inclinado. Eu marco o meio e construo a pence de 3 centímetros. Com de 10 a 12 centímetros de profundidade, dependendo muito do corpo da cliente. Se você está fazendo de forma personalizada ou industrial. Tinha feito um errinho ali, mas já consertei. Estou desenhando aqui o cos novamente, lembrando que o cos tem 4,5 centímetros. E agora vou fazer o desenho do bolso. Vou fazer um bolso embutido. Eu tô fazendo aqui com 2 centímetros, tá? Mas não é legal fazer 2, falar bem a verdade. Para ficar bem legal mesmo, o legal é fazer o bolsinho com 1,5 centímetro só e fica muito bonito, fica muito melhor. Já tô marcando aqui que as costas você corta com 2 centímetros a mais de costura. E a frente você corta rente, tá? Agora vou cortar tudo aqui. Agora vou fazer o desenho, vou copiar o bolso, ó. Por isso que eu não corto, tá vendo? Eu abro aqui, copio em outro papel, é lógico, né? Vou copiar. Vou descer até aqui, até onde eu fiz o desenho do bolso.
vou traçar aqui para saber onde será feito o corte. E vou carretilhar no desenho do bolso. Feito isso, já cortei. Aqui estão as peças prontas. Repara que eu cortei ali o vão do bolso embutido. O cós está aqui junto com a braguilha. Prontinho, aqui estão as peças cortadas. Agora vão para o corte e costura. Espero que tenham gostado. Um ótimo e abençoado 2022. Tchau, até o próximo vídeo.